Gostaria de pedir rapidamente que os irmãos abram suas Bíblias e deixem abertas em Lucas capítulo 7, começando o versículo 36. O tema do meu sermão é casa perfumada, família perfumada. Não preciso dizer mais nada. Casa perfumada, família perfumada. Se você quer saber o oposto disso, você já sabe, né? Então, casa perfumada, família perfumada. Lucas 7, 36 a 48. Lucas 7, 36 a 48. Vamos ver alguma coisa sobre essa casa perfumada. Lucas, Evangelho de Lucas, está no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 37 em diante. Então, todos acharam? Vamos ver o que diz aqui. E eis que uma mulher, Jesus foi à casa de um fariseu, né? Versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para comer na casa dele. E entrando na casa do fariseu, quem não sabe, era uma seita religiosa. Você tinha os fariseus, essênios, saduceus. E fariseu era uma seita religiosa, como hoje você tem várias religiões. Naquela época chamava-se fariseu. Então o fariseu convidou Jesus para ir à casa dele. Jesus, entrando na casa dele, reclinou-se à mesa. Versículo 37. E eis que uma mulher pecadora, preste bem atenção, mulher pecadora, que havia na cidade, todo mundo conhecia a ficha dela. Uma mulher pecadora na cidade, quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, com perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com os cabelos na sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume. Mas ao ver isso, o fariseu, o tal que convidou Jesus, vê se pode, que convidara Jesus, disse: se este homem fosse profeta, saberia de que qualidade é essa mulher que está tocando nele, pois é uma mulher pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, tem uma coisa para falar com você. Dize-a, mestre, o que é? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles como que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou, aquele que deve mais. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Simão, você vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas ela, com suas lágrimas, os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste um beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com perfume, com bálsamo, me ungiu e ungiu até os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a mulher: filha, perdoados estão os teus pecados. Quem não gosta de ter uma casa perfumada? Faz a gente e os outros se sentirem bem. Quando às vezes chego em minha casa, depois de um certo tempo fora, e entro na casa, sinto aquele cheiro de casa fechada. Então a gente abre as janelas e deixa circular o ar, porque todo mundo quer que a casa fique cheirosa. No ano passado nós tivemos um problema aqui na igreja, que a casa brasileira, como o pastor Márcio fez aquele filme, ficou fétida. Isto é, o olfato dos irmãos foi tremendamente afetado. E ninguém podia suportar entrar na casa brasileira. E descobriu-se mais tarde que havia ali um animal morto que estava causando toda aquela situação.
Pois bem, no texto que nós lemos hoje, a casa ficou perfumada, mas Simão parecia que o perfume não chegou até ele nem um pouquinho. A atitude dele não era de um perfumado, a atitude dele era alguém que estava cheirando mal. Aliás, Jesus tinha razão, sabe por quê? Porque ele disse, em certa ocasião, que os fariseus eram como sepulcros caiados, isto é, por fora muito bonito, por dentro cheirando mal. Veja o que Jesus diz. Pois bem, no texto que nós lemos aqui, Jesus vai à casa deste homem chamado Simão. O fariseu era uma seita que eles tinham 636 mandamentos. Mais de 350 era não pode fazer, e o resto é você pode fazer. Então o fariseu vivia naquele drama, era um sufoco, porque ele tinha que andar com a listinha, qualquer coisa, tirava a listinha do bolso, deixa eu ver se eu posso fazer ou não. Aí fazia, ou não fazia. Então era aquele tipo de religião, aquele tipo de coisa que podia fazer, não podia fazer. Que tipo de liberdade é essa? Jesus disse, a palavra de Deus nos diz através do apóstolo Paulo, que nós somos salvos para a liberdade. Jesus que disse, se o Filho vos libertar, realmente sereis livres. Então nós somos livres em Cristo. O cristão, o servo de Deus, o crente, ele não tem que viver uma vida de não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, não. Ele sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. O que agrada a Deus, eu faço. O que não agrada a Deus, eu procuro me resguardar. Foi o apóstolo Paulo que disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas edificam. Então eu não vou sair por aí, porque tenho a minha liberdade cristã, fazendo tudo o que eu acho que devo fazer. Por quê? Porque na vida há freios também. Você vai dirigindo a 75, de repente o sinal está ali, 75. De repente você vê o sinal 50, aí você tem que abaixar a velocidade. Se você continua, será punido. Na vida é assim. Existem os sinais que vão dizendo a você, olhe seu cheirosinho, cuidado que ali na frente tem uma placa que não é nada cheirosa. E aí, se você insistir, vai sofrer as consequências. Então, na vida espiritual não é nada diferente. A Bíblia diz que Deus quer que andemos com Ele, façamos a vontade dEle. A Bíblia diz que o nosso lar há que ser abençoado. Eu devo buscar ao Senhor, minha esposa deve buscar ao Senhor, meus filhos serão abençoados, mas há um preço a se pagar. A coisa não acontece assim por acaso. É preciso fidelidade, devoção, é preciso estar firme ali, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Quantos de nós não colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar? Colocamos as nossas em primeiro lugar. E Deus perdoa, Deus aceita, Deus não está vendo. Deus se entristece quando vê que eu não coloco Ele em primeiro lugar na minha vida, em todas as minhas atitudes, né? Então, Jesus foi à casa de Simão, ele valorizava a família. E Jesus cresceu dentro de uma família, ele visitava as famílias. Antes de morrer, ele até pediu ao apóstolo João, disse, olha, eis aí a tua mãe, cuida dela, falando a respeito de Maria, cuide da tua mãe. Ele não disse, ei, cuide da minha mãe. Jesus disse, olha aí a tua mãe, cuide dela. E o apóstolo recebeu a mãe de Jesus e cuidou muito bem dela, sob o pedido dele, né? Às vezes a gente vai colocando um perfuminho ali, um perfuminho acolá, né, tentando tapear isso, tal. Quantas vezes já aconteceu comigo e com você? Principalmente quando eu era adolescente. A gente, às vezes, esquece de tomar um banhozinho, então a gente vai ali, pega um perfume e vai para a rua. Está cheiroso. Passou o perfume, misericórdia. Misericórdia. Então, na casa de Simão, chegou aquela mulher e perfumou a casa. Ela tinha um motivo, mas quem estava ali não estava sentindo o mesmo motivo que aquela mulher. Então, a minha proposta, o tema desse sermão, a ideia desse sermão é, não adianta apenas você conhecer o perfume, você saber que o perfume vai trazer algo diferente, mas o importante é que o cheiro que está dentro
que é aquele cheiro provocado pelo Espírito Santo, que é gostoso, que é eficaz, que contagia, que todo mundo sabe que você tem o perfume de Jesus, este sim, é o que eu e você devemos cuidar para tê-lo. Por esta razão é que Jesus chamou a atenção de Simão. Irmãos, de alguma maneira, nós precisamos cuidar das nossas famílias. E por que nós precisamos cuidar? Por que eu estou dizendo casa perfumada, família perfumada? Porque a família pode exalar mau odor. Alô? A família pode exalar mau odor. O pastor Luciano Martins, lá da Igreja Batista Independente de Campinas, ele falando sobre esse texto, ele faz umas considerações muito interessantes, eu gostaria até de usar algumas ideias, quando ele diz que o primeiro mau odor da família é querer aparecer. Às vezes a família só quer aparecer. Então, tome perfume, para que todo mundo veja que a família é perfumada, que a casa está perfumada. Mas, quando a porta se fecha, lá dentro a coisa é completamente diferente. A Bíblia diz que Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus quer ver uma família alegre e feliz, porque Ele quer estar dentro desta família. Muitas vezes nós não entendemos. Veja o versículo 36. Este homem convidou a Jesus para entrar na sua casa, e Jesus foi e reclinou-se à mesa. Simão, fariseu, ele vivia de aparências. E ele convidou Jesus porque ele sabia que Jesus na casa dele ia dar ibope. A imprensa ia estar lá, todo mundo ia ver. Opa, Jesus foi à minha casa, o governador foi à minha casa. Já pensou se um granfino vai à sua casa? Você vai ter assunto com seus amigos para o resto do ano. Os seus amigos vão se sentir humilhados porque não receberam a visita daquele granfino. Alguém vai se sentir até como subtrato de pó de mico, porque vai pensar, puxa, ele recebeu uma visita, eu não. Simão disse, vou faturar em cima de Jesus. Venha, Senhor, tomar um café na minha casa. Venha à minha casa comer. É esse desejo de aparecer. São aquelas famílias que gostam de holofotes. Gostam de holofotes. Sim, se os holofotes estão ali, eles estão bem. Tudo aparência. Tudo aparência. Deus não olha para essas coisas. Não é isso que Ele pede de mim. Ele quer um coração quebrantado e contrito. E um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Mas há um segundo odor, que muitas mau odor que causa na família, é a suspeição ou desconfiança. A suspeição. Muitas vezes nós desconfiamos um dos outros. Será que ele está fazendo isso mesmo? Será que ele está agindo assim? A mulher pensa, será que esse marido, será que ele está fazendo? Fica aquela suspeição, aquela desconfiança. Isso aí é um mau odor na família. E veja aqui o que diz aqui o versículo 39, quando Jesus entrou, e aquela mulher pecadora veio, se aproximou de Jesus. Veja aqui, mas o fariseu vendo isto, ele dizia, se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher, que qualidade ela é, e de maneira nenhuma ia deixá-la tocá-lo, pois é uma mulher pecadora. Irmãos, esse mau odor, quando nós desconfiamos, quando nós ficamos julgando as pessoas, quando nós ficamos julgando as pessoas que fazem parte até da nossa família. E não é assim. A Bíblia diz que devemos estar juntos, unidos, amando uns aos outros. Veja, Simão convidou Jesus e começou a criticar a Jesus. Jesus o convidado e ele, crítica em cima do convidado. Mesma coisa de você me convidar para ir à sua casa, eu vou, pastor, vem jantar comigo, eu vou jantar. Quando chega lá, nossa, pastor, mas só devia comprar um sapato melhor, porque esse aí, vou contar, está surrado, viu? Olha que camisa é essa? Isso aí só precisa uma coisa melhor, de grife, né? O senhor está usando camisa de grito, precisa de grife, sabe? Você, como que eu se sentiria? Como você se sentiria? E a casa de alguém ficar lhe criticando? Como é que você se sente quando um parente seu, quando alguém da sua própria família fica apontando o dedo e lhe criticando? Você não devia fazer isso, você devia fazer assim. Como? Esse é um mau odor na família que nós precisamos eliminar de nossas famílias. Nossas famílias estão sendo destruídas por causa da crítica e muitas vezes injusta, e nós temos que ter cuidado com isso, que como a palavra de Deus diz, aquele homem estava julgando ali aquela aparência ali,
vendo aquela mulher. Essa mulher é pecadora, eu conheço a ficha dela, todo mundo conhece na cidade. Como é que o Senhor está deixando ela tocar nos seus pés? E quem disse que Jesus não ama os pecadores? E quem disse que Jesus não quer que os pecadores venham para perto dele? Quem disse isso? Quanto mais perto de Jesus, mais abençoado é o pecador. Quanto mais perto de Jesus, mais redimido é o pecador. Quanto mais perto de Jesus, mais feliz torna-se o pecador. E quanto mais longe de Jesus, mais críticas ele vai ouvir a respeito da sua vida. Mas há um outro mau odor, que é o desprezo. Veja, se ele soubesse quem essa mulher é, o desprezo é um mau odor, quando nós desprezamos. Bom, eu não vou falar nada mais com ele, não vou falar com ela também, aquele parente, mas eu vou dar um gelo que ele me paga. Eu vou dar um gelo. Que história é essa de dar gelo? Que história é essa de desprezar as pessoas? Ah, se Deus fosse desprezar a mim e a você na base da minha desobediência, na base das vezes que eu coloco ele em segundo lugar. Ah, se ele fosse tirar o meu trabalho. Ah, se ele fosse tirar o meu carro. Ah, se ele fosse tirar a minha casa, às vezes que eu não fui à igreja, às vezes que eu não fui fiel a ele. Há muito tempo você estaria andando a pé. Deus não age assim. Ele diz a você: eu me alegro se você é fiel. Mas ele não vai. Ele não é um Deus de toma lá e me dê cá. Mas vamos mais adiante, porque eu tenho alguma coisa mais a dizer aqui. Há um outro odor, mau odor, que você encontra, é a acusação. Aquele homem não somente lançou suspeição em cima de Jesus, aquele homem não somente desprezou aquela mulher, mas ele acusou. Outro mau odor em nossas famílias é a acusação. Quando a gente começa a acusar uns aos outros. Ela é uma pecadora. Quem era Simão para soltar essa em cima de Jesus? Quem era Simão para dizer isso? Só faltou Jesus falar para ele: ô Simão, será que você esqueceu lá da mulher pecadora e o que eu disse? Quem tivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Ela é pecadora. Veja que de cara o dono da casa rejeitou a mulher. E ele acusou sem motivo, sem conhecer realmente os motivos. E às vezes nós não conhecemos o motivo, não sabemos o porquê que alguém em nossa família está agindo dessa maneira. Simplesmente nós partimos para a acusação. É aquele odor terrível que traz e que causa a família se sentir muito mal. Mas há um outro odor horrível na família, que é o orgulho. Quando nós nos sentimos orgulhosos. Veja bem, eu não sou como esta mulher. Ela é pecadora, eu não. Eu não faço o que você faz. Eu jamais faria assim. Ah, é? Não é verdade. Então esse mau odor na família, querer aparecer, suspeição, desconfiança, desprezo, essa discriminação, como é que ele deixa ela tocá-la? Essa acusação, esse orgulho, tudo isso, irmãos, faz a casa cheirar mal, e muito mal. Muitas vezes nós falamos e pensamos, assim: puxa, meu carro é bom, o dele não é, a minha casa é nova, a dele também não é, a minha filha tira as notas boas, a filha dele não sei, e a gente fica assim naquela história de: isso é mau odor. No verso lá adiante, no verso 45, você vê um outro odor que estraga muito. Não me deste um beijo, ela porém, desde que entrei, não tem cessado de me beijar. Você vê o odor da falta de calor humano. Falta de calor humano. Não demonstrou nenhum calor, nenhuma receptividade. Muitas vezes os nossos lares são assim. Irmão, quando eu faço casamento, normalmente eu digo àqueles que estão ali diante de mim: ter uma casa não significa ter um lar. Há muita gente que tem casa, mas não tem lar. O que significa ter um lar? É você ser abençoado pelo Senhor, você ter alegria, ter paz, você sentir realmente que o seu lar pertence a Jesus. Casa, qualquer um pode ter. Lar, somente aqueles que permitem que o Senhor edifique a sua casa é que vão ter. Bem,
Então, muitas vezes nós não percebemos o que vai no nosso relacionamento, nem entre marido e mulher. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa diferente e não entendemos. Me lembro da história daquela mulher, senhora, que queria apimentar um pouquinho mais o seu relacionamento e tal. Então ela foi à rua, comprou uma camisola preta muito bonita. Ela disse: hoje aquele maridão vai ficar louco, tal, né? Aquela alegria toda, maravilha. E então ela chegou de noite, o marido já estava ali na cama, ela botou a camisola. Quando ela entrou, e ela comprou até um chapeuzinho assim, toda paramentada, tá? Quando ela entrou, ela olhou para o marido e disse: o que você acha? Ele falou: está parecendo o Zorro. Quantas vezes nós somos insensíveis? Insensíveis. Isso acontece muito comigo. E minha mulher sabe disso. Quando eu falo para vocês, eu dou exemplo ao meu respeito, porque Margarete está aqui, ela pode confirmar. Ela às vezes coloca lá uma roupa bonita, tal, a roupa já está lá há muito tempo, lá, mas muda, põe uma blusa e põe um balangandanha aqui, outra acolá, e aquela... os irmãos sabem como é. E ela chega pertinho de mim e passa para lá, e passa, um passinho para lá, passinho para cá, e vai ali, e vai acolá, esperando uma palavrinha, sabe qual? Você está linda. E não é que a gente se esquece de dizer isso? Mas aí você diz: mas eu disse isso domingo passado. Mas foi domingo passado, foi uns 7 dias atrás. A mulher precisa ouvir isso sempre, porque faz parte da sua constituição emocional. Deus a fez assim. Nós, os homens, é que pecamos e somos relaxados neste ponto. E às vezes a gente vai com um perfuminho para melhorar a situação. Ih, irmão, perfume em cima de caatinga não funciona. Não funciona. Há que mudar o temperamento, a atitude, a maneira de ser. Nós temos que mudar e perfumar a nossa vida, o nosso lar, o nosso casamento. Não adianta somente querer receber, é preciso de nossa parte também ofertar alguma coisa, como esposos eu estou falando. Mas há um outro odor que para mim é o pior de todos eles, é a falta de amor. É quando a gente não olha a coisa pelo ponto de vista do amor. Veja no verso 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com bálsamo, com perfume, até agora está me ungindo, até os meus pés, demonstrando o seu amor por Jesus. Era muito comum um visitante chegar, receber a água para os pés, receber um unguento, passava na cabeça da pessoa, porque acha que o visitante pensava: sei de lá de onde que ele vem, então é melhor jogar um perfumezinho em cima dele. Mas Simão não fez nada disso. Esqueceu de dar água para os pés de Jesus, esqueceu de dar um beijo em Jesus, esqueceu de dar uma unção, um unguento para ele, esqueceu tudo, mas não esqueceu de criticar, não esqueceu de olhar para a mulher e dizer que a mulher era pecadora. Nós esquecemos o essencial e nos agarramos tanto com as coisas que são, deixe-me dizer, não é business, não é negócio, não é assunto nosso. Que Jesus dissesse que ela é pecadora, não eu. Eu não vou visitar uma irmã e chego na casa da irmã, pego o dedo: você é uma pecadora. Ela vai me dizer: e o senhor? Que conversa é essa? Mas ela vai sentir bem se eu digo: irmã, eu venho aqui lhe dizer que Deus a ama como eu te amo também. É o que as pessoas precisam ouvir sobre o amor de Deus, não julgamento. Chega de julgamento. Nós precisamos de mais amor. E termino porque a casa precisa ficar cheirosa. Até agora eu só falei de fedor, até agora eu só falei de mau odor, até agora eu falei de mau cheiro. Que história é essa? Então vamos lá. Primeiro, veja, o que é que perfuma a sua casa? A sua humildade e dependência de Deus. Isso perfuma. Aquela mulher entrou por detrás, ela nem chegou: chega Jesus, olha aqui, ó. Não, por detrás de Jesus, por detrás, ela começou a beijar. Onde? Ela começou por onde? Daqui para todo mundo ver? Deixa eu te dar um beijinho. Não, ela não fez isso. Ela começou pelo lugar mais difícil, pelos pés. Nós temos que começar pelos pés de Jesus. Isso significa submissão.
Isso significa humildade. Isso significa reconhecimento de que Ele é e nós não somos nada. Que Ele é o perfume e que eu sou o quê? E o irmão já sabe o que você é e o que eu sou. Se Jesus é o perfume. Não somos nada. Cheiramos mal. E foi ali, pelos pés de Jesus, que ela começou, mostrando a sua humildade. Ela chorava, ela enxugava as suas lágrimas com os cabelos e beijava os pés de Jesus. Quem já beijou o pé de alguém aqui? Eu posso confessar, eu já beijei o pé da minha santa esposa. Isso já. Mas é aquele beijinho que você sabe, né? Na hora certa. Mas fora disso, quem aqui anda beijando os pés de alguém? Ninguém. Você vai à rua, encontra uma pessoa, tira o sapato, deixa eu te dar um beijinho. Jamais, jamais. E aquela mulher nem se preocupou. Ela chegou e começou a beijar os pés de Jesus. Mas também há um outro perfume que deixa a sua vida, o seu lar, a sua casa cheirosa. Ela perfumou a casa, oferecendo a Jesus o que possuía de melhor. Ela não levou um unguento barato, aquele flor do meu bairro. Ela levou um perfume bom, gostoso, de alto preço, de muito valor. Muita gente não recebe bênçãos de Deus em profusão, sabe por quê? Porque trata Deus como se Ele nem merecesse aquilo que está dando para o Senhor. Olha, aqui está a minha oferta, eu não queria dar não, mas se eu não der, o pastor vai falar, o exército depois vai ficar ali olhando, Armindo nem se fala, pode colocar na internet. Então olha aqui a minha oferta. Deus não precisa disso, irmão. Deus não precisa do meu dinheiro. Ponha isso na sua cabeça. Deus não precisa do seu dinheiro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E o mundo e tudo pertence ao Senhor. Mas Deus se alegra. Aquela viúva só tinha 2 moedinhas. O que disse Jesus? Ela veio com as 2 moedinhas. Era tudo que possuía. E ela dedicou ao Senhor. 2 moedinhas somente. E Jesus disse, ela deu mais do que todos esses aí que chegaram aí com um saco de dinheiro e para todo mundo ver que ele estava dando oferta na igreja. Deus olha para o coração. Essa é a maneira do perfume de Deus. Ele quer que você seja perfumado por dentro, não é por fora. Ela ofereceu o melhor, mas mais alguma coisinha ainda. Sei que eu estou passando mais uns 5 minutinhos. Ela perfumou a casa quando Jesus notou a atitude sacrificial daquela mulher. Que sacrifício ela fez? Enfrentar a sociedade, as críticas, enfrentar a multidão, entrar ali por debaixo da mesa e começar sacrifício. Deus aprecia o nosso sacrifício. Quando você levanta cedo, está 10 horas da manhã aqui na escola dominical, quando devia estar na cama e poderia estar na cama, Deus aprecia o seu sacrifício. Quando você está 11h15, não 11h16, 11h15 aqui no culto, Deus aprecia o seu sacrifício. Quando você dá uma oferta de missões, Deus aprecia o seu sacrifício. Deus aprecia. E quem de nós não aprecia quando alguém faz um sacrifício por nós? Quem de nós não aprecia? Minha mãe sempre, ela fala comigo, e ela de vez em quando ela diz assim, meu filho, se tiver um dinheirinho sobrando aí, manda para cá. Eu falo, mamãe, sobrando não está, mas a gente arranja um jeito. Bom, mas eu também não quero te sacrificar, mas se puder mandar, eu aceito. Todos nós gostamos de sacrifício, de ver aquelas pessoas que fazem isso por nós, é muito natural. Mas ela perfumou a casa, e perfumou aquela casa e todo mundo ali, quando ela colocou a sua atenção em Jesus. Ela não foi em nenhuma outra pessoa, ela buscou a Jesus. Ela beijava os pés de Jesus. Ela honrou a Jesus quando ele estava vivo. Ela não esperou Jesus morrer para levar o perfume lá. Tem muita gente na família que é assim, só está esperando o pai morrer e a mãe morrer para depois ir para o cemitério chorar e levar a florzinha. Há uma poesia que eu gosto muito. A poesia diz assim, se podes dar-me uma flor, faça-o agora. Para depois esperar a mãe morrer, o pai morrer, para levar uma florzinha e ficar ali no cemitério. Ele não vai ouvir nada. Não vai sentir o cheiro da sua flor.
Se pudesse falar alguma coisa, sai de cima daí que você está aí em cima da minha cova. Se eu posso fazer alguma coisa, é agora, por Deus, agora que eu estou vivo. Se eu posso fazer alguma coisa para minha família, é agora que eu posso fazer, e não esperar todo mundo. Está caindo os pedaços para fazer alguma coisa. Ela perfumou a casa quando ela recebeu o perdão de Jesus. Mas realmente o perfume de Jesus perfumou o coração dela. Quando Jesus olhou e disse: você tem os seus pecados perdoados. Irmãos, ela perfumou. Sabe por quê? Porque o seu gesto foi sincero. Ela perfumou aquela casa e a família ficou perfumada. Sabe quando? Eu teria mais 3 sermões para pregar em cima disso. Sabe quando? Quando ela chegou e quebrou o alabastro com o vaso e derramou sobre Jesus. Você nunca vai agradar a Deus, nem com a sua oferta, nem com a sua vida, não com nada, até que você se quebre totalmente diante do Senhor. Até que você peça o Espírito Santo quebrar você, para você oferecer ao Senhor alguma coisa. Não adianta tentar oferecer a Deus alguma coisa enquanto você não se sentir totalmente quebrado. Só quando você está quebrado é que o perfume começa a exalar. Só quando você está quebrado é que o perfume começa a exalar e todo mundo vai sentir o cheiro. Quero eu ter um lar abençoado? Quebre-se diante do Senhor. Quero eu ter filhos felizes e abençoados? Vou me quebrar diante do Senhor. Quero que minha esposa seja abençoado? Eu tenho que me quebrar diante do Senhor. Porque então eles vão sentir o cheiro. Senhor, fale ao nosso coração nesta manhã. Perfume, Senhor, a nossa vida e o nosso lar e a nossa casa. Com a Tua presença. Com esta doce presença de Jesus. Senhor, quero quebrar completamente o meu vaso diante de Ti. Quebranta-me, Senhor, quebranta-me. E quebrantado e quebrado este vaso, Senhor, eu quero que todos saibam que o perfume de Jesus e para Jesus está aí. Em nome dele eu oro. Amém.